Olá! Nesse episódio especial, eu tenho o prazer de receber por aqui o Dr. Tiago Saraiva, renomadíssimo médico ginecologista e obstetra, formado pelo Hospital das Clínicas da UFPE. Tiago, ou Tiagão, ele é o fundador da Obstare Recife, que é uma clínica criada, nutrida e desenvolvida com imenso carinho e dedicação, que agora passa por uma transformação significativa, movida pelo desejo de encontrar as pessoas. E nesse florescer de um novo capítulo, nasce Aldeia. Uma clínica que não só carrega o DNA da Obstare Recife, mas também mergulha em todas as experiências que a trouxeram até esse momento. Na sua jornada para realizar esse sonho, o Dr. Tiago ele coloca em prática os princípios fundamentais que sustentam esse projeto. Acolher receios, dúvidas e opiniões, abordar com responsabilidade e leveza as decisões estratégicas cruciais, adotar uma abordagem baseada em escuta, diálogo, colaboração, compartilhamento, conciliar emoção e intuição com pragmatismo, baseando escolhas em evidências. E, como sempre, dedicar um imenso amor a essa realização coletiva. Que coisa tão linda, viu, Tiago? Obrigado. Realmente, eu acompanhei um tempo esse processo e tenho uma admiração enorme por tudo isso. E aí eu queria te agradecer mais uma vez, porque não é a primeira vez que você está aqui. É sempre um prazer, uma honra enorme, viu? Seja muito bem-vindo. Eu me sinto honrado em ser parceiro do Conversando Com. Para mim é um privilégio estar aqui conversando com você, você sabe. Só não esteve em todos, porque teve alguém que quis nascer numa das edições, senão você estaria em todas as edições que a gente fez. Né? Bom, queria saber um pouquinho da história, né? Que a gente falasse um pouquinho para quem, né? Se é que tem alguém que não sabe, que não conhece, um pouquinho dessa história da aldeia, como surgiu e o que te motivou a criar. Eu confesso que foi tudo muito um processo natural. Eu sou muito católico, eu acho que tem a intercessão divina também nisso, de que mesmo quando eu decidi fazer medicina, eu não tinha uma área que eu tinha escolhido desde antes de fazer o curso médico. E em uma cadeira no segundo período chamada de Construção de Conhecimento, eu tive a oportunidade de trabalhar o tema da humanização do parto. E essa disciplina, que fez parte da reforma do curso médico, ela queria justamente tirar a gente do ciclo básico, que era muito teórico, para uma atividade prática. E a atividade prática do meu tema, que era a humanização do parto, foi ver uma cesárea no Hospital Agamenon Magalhães, que é um hospital de alto risco aqui de Recife. E naquele procedimento me chocou muito uma cena que foi o bebê. Depois que nasceu, ele foi levado ao bercinho, ele foi muito invadido, né? Sonda no nariz, para aspirar o nariz, na boca, no bumbum, enfim. E esse bebê berrava desesperadamente. E quando levaram esse bebê para a mãe, que encostou nela, esse bebê se acalmou na hora, parou de chorar imediatamente. E aquilo me tocou. E eu disse, eu quero trabalhar por aqui, ou do lado da pediatria, ou do lado da obstetrícia. E aí já tive esse primeiro contato. Depois eu fiz uma monitoria de obstetrícia, eu me apaixonei. E aí foi quando eu decidi realmente ser obstetra. E quando eu me deparei com um cenário obstétrico daqui da nossa cidade, me chocou um pouco, porque 90% dos partos na rede privada aqui eram cesarianas. E eu sabia que aquilo não era preconizado. A OMS recomenda que seja 15% de cesáreas. E aqui em Recife era inversa essa relação. Então, eu me choquei com isso e não deixei meus preceitos éticos se perderem nesse caminho. Então, eu comecei a assistência por plano de saúde, mas partejando, propondo o parto normal. E, graças a Deus, consegui ter um reconhecimento rápido. Depois, com o tempo, restringi a atender só particular. Mas mantive esse preceito, a ética de não fazer o mal, né? Porque assim, a gente sabe que essas taxas de cesáreas excessivas estão prejudicando esses corpos dessas mulheres. Então, eu queria mudar esse cenário, eu queria que aquilo que eu tinha aprendido na teoria virasse a rotina na minha cidade. Então, no começo, eu recebia muito nome de besta, de que eu recebia muito mal pelo plano de saúde, que eu não deveria fazer isso, enfim. Mas tinha um valor ético dentro de mim que não me deixava indicar cesárea sem necessidade para um monte de mulheres. Então, eu decidi seguir firme no meu propósito e, graças a Deus, deu certo. Umas amigas que eu tenho que pensam semelhantes começaram a chegar e aí a gente foi crescendo e aí a gente fundou a Obstare Recife, né, que foi o primeiro consultório da gente. E, com o tempo, a gente percebeu que existe uma rede que presta assistência e cuidados a essas mulheres, né? Pediatras, fisioterapeutas, nutricionistas, ultrassonografistas, enfim. Psicólogas, enfim. Então a gente quis trazer para um mesmo espaço todas essas pessoas que trabalham com a gente no dia a dia, só que em ambientes geográficos diferentes. Então a gente quis fazer a clínica nesse intuito, então vamos estar todo mundo junto, dialogando e criando esse espaço com a cara da gente, com um acolhimento que a gente acha que é importante,
com a leveza do dia a dia, porque a gente sabe que é pesado, né? Não sei como vocês aguentam. Essa jornada, enfim. Então a gente pensou em criar a clínica para ser esse ambiente, em que todo mundo ia estar junto, conversando e pensando principalmente nas pacientes, né? Para ter todo mundo no mesmo espaço, para que elas pudessem realmente estar ali cercada de todos os cuidados, de todo mundo que ela precisa, né? E como é que tu vivenciou todo esse processo e como você vê a importância dessa mudança para a comunidade e para a área de saúde em geral? Foi um processo difícil, né? Como toda mudança, né? Eu escutava isso, mas eu sou muito de agir pelo ímpeto, assim, pelo meu desejo, pela minha intuição. E aí meti a cara e fui, né? No meio do processo, eu lembro que quando eu fui comprar as salas, eu não tinha o dinheiro para a entrada, mas meu pai tinha, né? O velho pai trocínio. Eu disse, pai, é o seguinte, tô querendo fazer uma clínica assim, assada. Ele, meu filho, é muito dinheiro para você investir num lugar só. Aí eu disse, tá bom, não tem problema não, vou pegar um empréstimo no banco, que eu já sabia quando eu falasse isso, ele não, socorro, vem aqui. E aí meti a cara e comprei as salas. E aí cheguei para as minhas sócias e disse, ó, a gente vai montar essa clínica assim e tal. Inicialmente elas não queriam, porque realmente a gente já estava estabilizado. O planejamento, primeiro ele compra a sala, depois então... Não, eu tinha comentado com elas, a gente já tinha conversado, elas meio que tinham dado uma ré e tal, mas eu tenho isso no meu coração, né? Quando eu acredito, eu vou atrás e dá certo. Vai fluir. E aí depois a gente comprou as salas e tal, aí foi esperar a construção e tal. E esse processo de obra, de pensar em modelo de negócio, é um negócio que vai além da nossa ossada médica, né, de prestar assistência, da formação que a gente teve. Então, graças a Deus, eu tive a oportunidade de contar com algumas ajudas e aí sempre meu networking são as pacientes, né? Então, o marido de uma paciente e elas são consultores. Aí foram eles que sentaram comigo para pensar como é que ia ser esse modelo de negócio, porque a gente não queria um lugar em que a gente fosse alugar sala para esses parceiros. A gente queria um lugar em que fosse todo mundo pertencente daquele lugar e bancasse aquele lugar. Entendi. Então, assim, a gente não é uma empresa que vai ter lucro e os sócios vão dividir lucro, não. Lá a gente está num espaço físico em que todo mundo está custeando aquele espaço físico para todo mundo ter o seu lucro de acordo com o seu trabalho lá dentro. Então, teve essa consultoria, teve a parte da construção da identidade da marca, da aldeia, que a gente amava o Obstare Recife, a gente já era muito conhecido pelo nome. É verdade. Agora, uma coisa diferente do que era o Obstare, né? O Obstare vem do latim, que é estar ao lado da mulher. Então a gente era um consultório de ginecologia e obstetrícia que estava ali ao lado da mulher no partejar e tal. E agora a gente está indo para uma proposta maior, né? Com todos os profissionais, todo mundo cuidando de todo mundo. Então tinha que realmente mudar de nome, de proposta. Então eu acho que não tinha nome melhor. E aí é onde eu agradeço Tuca e Bárbara, que são da Show Me More, da empresa que ajudou a gente nessa construção. Eu achava que esse processo de construção de marca era muito criativa, assim, muito tive um insight e fiz. E não é. Eu percebi que é uma coisa muito rica, muito bonita, assim, de pesquisa, elas entrevistaram pacientes, todos os sócios, as funcionárias, concorrência, enfim, tudo. Uma pesquisa bem, bem apurada. Foram 6 meses para elas chegarem a esse nome. E quando elas apresentaram pra gente, eu tive certeza, então é esse nome mesmo que tem que ser. Então, assim, a gente sempre conta com esse network, né, das pacientes. Então, a consultoria era de paciente e marido. Eles que indicaram essa menina essas meninas da marca. Então, a gente vai sempre por quem a gente conhece e vai construindo na base do amor e da confiança e dá certo. E né? Na hora de desenvolver a marca, quais foram os elementos que vocês se apropriaram para poder fazer? Pronto, uma coisa que elas falaram que eu achei muito importante é que quem olha a nossa logo antiga é uma mulher com um bebê. Isso. E elas partiram de uma frase que é necessário uma aldeia inteira para criar uma criança. E aí ela disse, a gente tem que tirar esse centro da mulher, que ela já é muito sobrecarregada com isso, e colocar essa terceira pessoa ali nessa logo nova. E essa terceira pessoa não é somente o marido, a parceria, é também uma avó que cuida, uma babá, todo mundo que a gente sabe que tem que ter essa rede de apoio para poder cuidar dessas crianças, né? Então, essa parte gráfica eu achei muito importante para realmente trazer e simbolizar isso, né? Porque a gente vive numa sociedade em que a mulher ainda é muito responsabilizada por isso, né? E ela é cobrada muito por isso, ela tem que ter a maternidade perfeita, uma vida de doação. E não é mais assim, né? A gente vive, não é mais aquela mulher que estava dedicada somente à casa e aos filhos. Ela quer ter sua vida profissional, ela quer ter sua satisfação individual. Então, é importante a gente ter esse olhar atento. A gente saiu, graças a Deus, daquela imagem de paternidade em que o homem é o provedor da casa. Isso é péssimo, porque não gerava vínculo com os filhos, amor, enfim. Então, graças a Deus, a gente tem um perfil de pais
que são realmente pais comprometidos, que vão para as consultas de pré-natal, que participam do parto, que participam da criação dos filhos. Então a gente está vivendo esse novo modelo de paternidade, que é o que a gente acredita, né? Agora me conta, qual é a missão da aldeia? E como que isso se relaciona com a tua forma de atuar, do cuidado, né, com a saúde? Eu acredito que nossa missão é realmente ser modelo, ser uma forma de assistência médica diferente ao que a gente está habituado. De não ser aquele médico antigamente que era o médico detentor do conhecimento, douto do saber, que está lá no pedestal, distante das pessoas. Não, a gente quer estar aqui, no meio e prestando realmente ajuda como o médico deve ser, oferecendo informação, fazendo essa decisão compartilhada para que a paciente possa realmente retomar as rédeas do processo da parturição, que é dela, não é do médico, e ela possa tomar as decisões dela, mas embasadas cientificamente, com a segurança de ter um médico do lado. E fora isso, eu acho que a gente preza muito por uma experiência, sabe? Eu acho que mais do que só prestar assistência ao parto, é fazer com que ela viva esse processo de uma forma bonita, para que ela lembre disso. E isso seja sempre motivo de orgulho para ela, para que ela possa se dedicar à maternidade dela, à vida dela. Então a gente pensa muito no conforto, no que ela vai ter no nosso consultório de experiência. Então, e aí eu acho que a gente tem esse propósito de ser modelo realmente, de mostrar uma medicina diferente do que o que a gente está habituado. Que seja uma medicina, sim, baseada em evidência, como deve ser, mas também que a gente seja próximo do paciente, que tenha esse acolhimento, que tenha essa escuta, que faça ela passar por esses momentos difíceis com mais leveza, enfim. Com amor, né? Que tudo que a gente faz com amor dá certo. E fala um pouquinho de quem faz a aldeia, né? Quem são as especialidades, quais as especialidades, que serviços vocês estão oferecendo? A gente cresceu muito, né? A gente saiu de uma sala com 8 obstetras e agora a gente tem 8 salas. Tá linda demais, viu, por sinal. Tá, eu tô apaixonado, mas deu um trabalhinho, mas ficou lindo. Imagina. Ficou linda. A gente tem a sala de ultrassom, que a gente tem a equipe de medicina fetal, que são as amigas que trabalham também na Ultrafet, Thaís, Pati, Dani Vale, Dani Pernambuco, Rebeca, as meninas. Aí a gente tem uma sala de psicologia e nutrição, que a gente dá muita importância a isso, e isso é um dos nossos pilares hoje em dia, dá essa importância à atenção da saúde mental, da saúde nutricional. Então a gente tem 2 psicólogas trabalhando com a gente, Cecília e Raquel. A gente tem as nutricionistas, Andréa, minha esposa. Muito querida. Amandinha Guimarães, Fernanda do B, Bia, que é minha sobrinha. Então a gente tem as nutricionistas nessa parte. E aí a gente tem 2 consultórios de pediatria, que estão com a gente, Guilherme Urme, Ana Karina e Reginaldo. A gente tem 2 consultórios de ginecologia e obstetrícia, que hoje nós somos 9 obstetras agora. E temos também uma sala no 5º andar que a gente dedicou mais para a parte de fisioterapia, acupuntura, massagem, uma sala de gasquede, que é como se fosse um pilates para gestantes, né? Dani nem gosta que eu falei isso, vai puxar minha orelha. Do gasquede. Então, assim, a gente procurou trazer pessoas que a gente confia para estar ali no mesmo espaço, mas a gente sempre coloca isso para as mulheres, de que existem uma série de outros profissionais muito bons também, que a gente vai continuar indicando, que a gente tem uma cartilha, um guia de indicações, que elas podem procurar, às vezes é mais perto de casa, é melhor para ela, enfim. Mas a gente quis trazer essas pessoas que estão no dia a dia para a gente, para estar no mesmo espaço físico, também para facilitar para elas isso, né? Mas dizer que não é porque estão na aldeia que só tem esses que são os melhores, não. Tem muita gente boa em muito canto. Graças a Deus, a gente está bem servido, né? Exato. Tiago, queria te agradecer mais uma vez. Prazer enorme. Esse aqui é um presente nosso. Obrigado. Gosto de dar uns mimozinhos. Obrigada mesmo. Obrigado. E muito, muito sucesso. Porque eu sei que já temos aí uma jornada gigante pela frente. Para todos nós. Obrigada, viu? Isso. Bom, só tenho a agradecer, né, a Tiago, né? A gente sempre fica aqui super besta com toda essa inspiração, dedicação, porque não é apenas a história por trás dessa nova clínica, mas também a sua visão apaixonada para o futuro da saúde e do bem-estar em sua comunidade. A gente fica aqui aguardando, super ansioso para continuar essa conversa numa próxima oportunidade, né? Então, para você que está aí, até a próxima quarta-feira em mais um Conversando Com.